durante a execução desse trabalho, conseguimos identificar questões importantes como insegurança alimentar, protagonismo feminino e geração de renda através da economia criativa. Na proposta deste edital, elaboramos este projeto e selecionamos um grupo de fazedoras locais. Acompanhamos a atividade cultural dessas mulheres e colocamos neste registro audiovisual como parte da execução do seu portfólio. Durante a pandemia, algumas oportunidades incentivadas para o setor cultural foram lançadas e percebemos que havia um distanciamento entre o saber fazer e divulgar na produção artesanal no município de Cambuci. Concluímos que a elaboração do portfólio, a divulgação do trabalho das fazedoras culturais do interior fluminense é uma ação, uma atividade que precisa ser acompanhada de perto, porque muitas mulheres não têm acesso à internet e não têm a prática do uso das redes sociais. Incentivar a divulgação do trabalho que é feito por essas pessoas é oportunizar, é democratizar a participação dessas pessoas, dessas fazedoras culturais fluminenses em oportunidades que podem gerar renda e que podem incentivar cada vez mais a execução do trabalho cultural que é feito de modo peculiar por cada fazedora dedicada à cultura do estado do Rio de Janeiro. Eu nasci na roça, lá em Santo Antão, dia 9 de abril de 1944. Meu nome é Maurina Guimarães Coutinho. Hoje eu sou viúva. Então, Paulo Vitor, eu fui criada sem pai, só com mãe. Por eu ser muito arteira e ficava presa dentro de casa, não ficava andando em rua. A minha mãe deixava a comida da janta pronta, eu e minha irmã ia lá comia tudo. Aí, Paulo Vitor, todo dia minha mãe me dava uma coça por eu mexer nas coisas. Aí eu passei a fazer o quê? Ela madurava banana por cima do fogão de lenha, eu apanhava banana, açúcar, farinha, mexia e eu e minha irmã comia. Aí me veio na ideia de fazer cocada. Aí eu apanhava o açúcar, fazia cocadinha de açúcar. Paulo Vitor, eu devia ter uns 10 anos, mais ou menos. Porque com 10 anos, eu já tinha estudado a terceira série e saí do colégio. Então minha mãe ia trabalhar e ficava presa. Eu tinha 10 anos. E assim foi, Paulo Vitor. Minha mãe me batia todo dia, Paulo Vitor. Já trazia uma varinha lá da roça para me bater, que sabia que eu já tinha feito aquela arte. Mas eu era criança, Paulo Vitor, dava vontade de comer as coisas, como é que ia ficar? Ela não deixava nada diferente, não pedia o vizinho para dar um café a gente, não dar um pão. E a minha vida foi essa, Paulo Vitor. Aí hoje, Paulo Vitor, eu casei com meus 18 anos, aí tive 11 filhos, mas não criou todos. Lá mesmo, na roça, eu me deu ideia de fazer doce. Aí eu fazia cocada, pé de moleque, de açúcar, cocada de mamão e cocada de coco. Eu vim em Cambuci a pé buscar quando Nicola tinha uma venda. Aí, Paulo Vitor, a gente mudou para Cambuci. Eu parei, não continuei mais. Fiquei parada no tempo, sabe como? Através de uma obreira da Igreja Universal, ela vinha, a gente ia para um culto, quando ela voltava, ficava aqui em casa, até no ônibus 9h30. Aí eu fazia cafezinho, eu fazia broa, eu fazia bolo, e eu fazendo essas coisas e ela comendo. Aí um dia ela falou assim: Dona Maurina, a senhora está com o talento da senhora enterrado, desenterra esse talento. Sabe quando foi isso, Paulo Vitor? Em 2008. Aí eu não parei.
Estou até agora. E esse ano eu quero conquistar mais coisa ainda. Que meu sonho, Paulo, é ter meu próprio negócio. Ó, esse aqui é um pé de laranja que eu faço doce dele todo ano. Inclusive, esse ano eu vou fazer doce dela temporona. Que ela não é do tempo. Esse pé de pitanga, eu fiz licor ano passado. Esse pé de pitanga, que está coberto de oraponete. E tem também esse pé de jabuticaba, que inclusive ano passado carregou muito. Inclusive eu dei uma vasilha já de licor preparado para Marta, que eu não sei como ela está com o licor dela lá. O meu já está pronto. Só na hora de engarrafar e vender, não é? É isso aí. Aí tem esse pé de manga aqui, todo ano da manga que a gente chupa, a gente dá pro vizinho. Ó, Vitor, esse pé de laranja, ele dá cada uma laranja deste tamanho, mais ou menos, pesa uns 3 quilos. Mas esse ano, por muita sombra do cajá, ele ainda não deu. Não sei se vai dar ainda. Aí tem esse pé de cajá aqui, que eu faço doce. Eu faço doce, tá bem carregado, faço né? refresco, eu coloco lá na beirada da rua, para as pessoas pegar, porque a gente tem que dividir, não é? As coisas com as pessoas. E tem as minhas bananeiras, que não vai dar para... Lá está muito mato, você está operado, pode pegar uma bactéria. Tem as bananeiras, que eu faço doce também, bananada. Inclusive nós vamos filmar um cacho que cortou a corinha mesmo. E tem essa mangueira aqui também. Eu faço doce também de manga, Paulo Vitor. Ah, que legal, dona Mônica. A manga verde, você pega ela, casca, coloca na panela de pressão, fecha, depois tira do caroço, bota o açúcar e fica uma delícia. O doce de manga, muito bom. Esse carro de banana, meu filho cortou agora, nesse instantinho. Então é uma fruta também que eu faço a bananada. Sabe como? Sim. Quando ela está madurinha, eu descasco, boto na panela. Então é isso, Paulo Vitor. Ah, tem o pé de goiaba ali, Paulo Vitor. Inclusive o doce está... E tem, Paulo Vitor, esse pé de goiaba aqui, ó. Esse ano as maritacas come todo ano. Inclusive as desse ano, porque tinha umas bichocas, elas não comeram. Mesmo assim, deu para aproveitar. Eu fiz uns 10 quilos de doce que elas deixaram para mim. Quando eu não tenho no meu quintal, eu vou a São Fidélis, tem a feirinha lá, eu compro abóbora, compro mamão, compro laranja, compro jenipapo. Já tem lá as donas que eu sou freguesa, inclusive se eu demorar aí, já sente falta de mim. Chego lá, já estão me abraçando, me beijando. Dizem que a pessoa tem amigo, mas a gente não tem amigo, Paulo Vitor. Amigo é Jesus. Tem 3 pessoas, Paulo Vitor, cansado de falar, tá entrando nesse ouvido aqui, saindo de cá, que eu não preciso de fazer doce. Você acredita, Paulo Vitor? A inveja, o olho grande, o que é, Paulo Vitor? Só porque eu tenho talento e elas não têm. Aí tá falando, fica enchendo meu ouvido. Estão querendo enterrar o seu talento, mas a senhora não vai deixar, não. Eu não vou deixar. Então, vai, Paulo não. Vitor, esse ano eu faço 79 anos, Paulo Vitor. Eu não vou parar. Só se Deus me chamar. Se Ele não me chamar, eu não vou parar. As pessoas invejosas, eles ficam parados no tempo, sabe como? Como ver o meu talento e eu fazendo doce, eu não vou parar. Porque eu falei para elas, Paulo Vitor, se eu parar de fazer doce, na idade que eu estou, eu vou ficar doente, Paulo Vitor. Vou ficar andando nesse quintal o dia inteirinho, andando dentro de casa, andando ali atrás. Não. Então, Paulo Vitor, ó, eu vou em Pádua, São Fidélis, Italcara, Pureza, buscar o meu material, Paulo Vitor. Então isso está me distraindo a minha mente, para mim não ficar parada, não ficar pedindo favor a ninguém.
Não é? Eu tenho 2 pernas, graças a Deus, estou forte. O licor é de jabuticaba. A medida dele, eu não medi direito não, mas aqui deve ter 2 litros de jabuticaba e uns 2 quilos de açúcar, para ficar no ponto. Sem cachaça, sem álcool. Uma delícia. Mas ainda, Paulo Vitor, eu nunca fiz para comércio. Dessa vez, eu acho que eu vou botar ele no comércio, para ver se sai, para ver se vão gostar. Aí não sei, vou ver. Meu nome é Flávia, eu sou mais conhecida como Flavinha Artesanatos, né, na parte da arte, mas todo mundo me chama de Flavinha. E eu sou artesã, eu faço artesanato como crochê, ponto cruz, vagonite, gosto de costurar um pouquinho também. E há pouco tempo, assim, embora eu já faça artesanato há muitos anos, são mais de 45 anos, eu descobri agora a importância de ter um portfólio. Eu não sabia, na verdade, o que era um portfólio. Poderiam falar comigo que seria um documento, mas assim, o portfólio mesmo é onde a gente põe as nossas fotos, as nossas participações em eventos, em feiras. E eu descobri que é muito importante você ter um portfólio bem elaborado. E com isso eu tenho aprendido, eu falo que a gente vive em constante aprendizado. Olá, meu nome é Paulo Vitor, eu sou artesão aqui do município de Cambuci. Eu também faço licenciatura interdisciplinar em Educação do Campo, um curso ofertado pela UF. Além de ser artesão, eu venho de uma família também de artesão. Minha avó, começou com minha avó na culinária. Minha avó sempre, por grande parte da sua vida, trabalhou em 2 pontos turísticos aqui da cidade, muito importantes e valorizados, né? Pontos turísticos naturais, que é o Balneário e a Cachoeira. E do outro lado eu tenho minha mãe, que é bordadeira e crocheteira, bordadeira desde muito nova, mas que com o passar dos anos também aprendeu o ofício de crochetar e que me despertou o interesse. E eu comecei também, né, a fazer crochê. Hoje nós trabalhamos juntos, então temos essa parceria. Mas o portfólio nunca foi um ponto que eu aprendi também, que eu vi minha mãe fazendo, que eu vi minha avó fazendo. O portfólio sempre foi esquecido pelas artesãs e pelos artesãos aqui do interior, né? Principalmente porque não chegava até nós esses editais de políticas culturais. Então, a partir do momento que essa chave virou e esses editais começaram a contemplar nós, artesãos aqui do interior, dessas cidades pequenas, esse interesse pela criação e manutenção e atualização do portfólio, ele começou a se fazer mais presente, né? Então, quando chegou Lei Aldir Blanc, que a gente teve que se deparar com essa realidade, a gente até se espantou, mas não foi algo que nos impediu, apesar de não, que poderia não ter sido um portfólio de altíssima qualidade. A gente produziu esse portfólio da maneira que poderíamos naquele momento construir. Então, a partir desse momento, em que Marta também traz esse projeto, de portfólio para os artesãos, para as artesãs aqui do interior, aqui de Cambuci, a gente pôde ver como teve esse crescimento pelo interesse do portfólio, da criação e da atualização dos portfólios, Minha mãe é uma que atualizou o portfólio através do que a Marta falou, durante esse curso, dessas reuniões, desses encontros. Minha mãe atualizou o portfólio dela. Hoje o portfólio dela tá uma coisa incrível, que conta a história dela, que conta,
qual é o objetivo dela também, né, que ela espera com o trabalho dela. Então é muito interessante a gente ver quando essas políticas entram, como também essa procura desse de entendimento pelo portfólio, ele cresce. E aí ele cresce, mas a gente precisa também de capacitação para poder entender como criar esses portfólios. E aí, com a Marta, foi, né, uma coisa que a gente conseguiu extrair bastante informação, conteúdo, bastante saber, né, do que ela fala. E aí a gente conseguiu atualizar uns portfólios, enfim, a gente conheceu a Dona Maura. A gente já conhecia a Dona Maura, né, de outros projetos, que Dona Maura é uma mulher que é muito batalhadora, né, que está atrás de conhecimento, de se aperfeiçoar, e não foi diferente, né, com essa capacitação do portfólio. E aí a gente conheceu a história dela, e aí como artesão e também como educador, né, que está sempre buscando enxergar problemas sociais na cultura, né, que hoje é o meu objetivo também, eu comecei a escutar a história de Dona Maura com muito afeto, assim, com muito carinho, num lugar de aprender com ela, sabe? Uma mulher que tem uma sabedoria encantadora, que tem um jeito de lidar com você que te encanta de uma forma espetacular. E aí Dona Maura, ela relata, né, no vídeo que foi através da insegurança alimentar que ela conseguiu aprender a fazer seus doces. E aí para mim foi um momento que eu comecei a enxergar inúmeras possibilidades, né, de trabalho ali. Dona Maura, ela é uma figura que ela merece ser sempre escutada. Com muita gentileza, ela fala, e que com muito carinho a gente tem que ouvir. Então, nesse meu papel de ouvinte e de poder, de alguma forma, através das redes sociais, passar o conhecimento que ela nos ensina, para mim também é muito gratificante, né? Eu percebi que para mim ser só artesão não dá, para mim ser só educador do campo também não é o suficiente, e que eu tinha que de alguma forma conseguir cruzar esses dois caminhos que me foram apresentados. Não foi à toa que eu, muito perto da faculdade, comecei a ser artesão, e não foi à toa que eu entrei no curso de Educação do Campo. O curso de Educação do Campo já me proporcionou um momento muito bom, né, que foi o encontrar, né, dos pescadores com a Educação do Campo, os pescadores, né, que são fazedores de cultura. E aí eu identifiquei que um episódio muito triste que aconteceu na cidade, que foi o racismo ambiental, né, que aconteceu em Cambuci em 2008, quando o Rio Paraíba do Sul foi poluído, né, com veneno, né, e aí os pescadores ficaram desamparados e, né, até hoje nem sequer receberam indenização. Então, a partir desse momento, eu comecei a enxergar que a educação do campo e a cultura, elas têm tudo para andar junto. A educação do campo também respira cultura, assim como respira agroecologia. A educação do campo também respira cultura. E aí foi aonde eu comecei a me despertar e a entender que teria como eu trabalhar com as duas coisas. E aí, quando eu ouvi a história de Dona Maura, né, que ela falou pra gente que foi através, né, da insegurança alimentar que os doces começaram a ser produzidos, que eu falei, é isso, não tem outro caminho, um caminho que me apaixonou e que dá para trabalhar cultura e meio ambiente, que dá para trabalhar cultura e outros problemas sociais que aconteceram há 50, 60 anos, mas que está de forma muito presente na nossa sociedade hoje.
que dá para a gente ter esse diálogo, que dá para aprender com a educação do campo, mas que também dá para aprender com a cultura. E aí eu chego num ponto muito importante, que é sempre enfatizar o quê? Que os saberes científicos que conhecemos, né, nas universidades, de forma alguma é um saber maior ou mais importante do que os saberes tradicionais que os pescadores carregam, que Dona Maura carrega, que de forma alguma, que na prática, como vemos, eles andam de lado a lado e que a gente consegue sim produzir conhecimento através dos saberes tradicionais. E ai de nós se não fôssemos os saberes tradicionais, né? Então, esse projeto da Marta, ele caiu como uma luva para Cambuci, porque a gente conseguiu e vai estar conseguindo sempre atualizar os nossos portfólios, criar os nossos portfólios, chamar a atenção do coleguinha, né, que não tem um portfólio. Não, então a gente vai poder auxiliar se ele não participou dessa preparação com a Marta. Então, assim, foi muito importante pra gente receber a Marta e ouvir um pouco do que ela sabe, né? De uma historiadora, de uma curadora da cultura popular. Então ela também carrega consigo saberes científicos e tradicionais que juntos podem ensinar muito para muita gente. Então foi muito importante para a gente ouvir a Marta e aprender com ela. Então eu aprendi a fazer crochê, acordei num dia super inspirado. Quando eu acordo, eu sempre encontro minha mãe sentada nesse sofazinho aqui, com suas linhas em cima da mesa, fazendo um amigurumi, né? Esse trabalho aqui, que hoje a gente está, né, nesse trabalho, estamos tentando simbolizar uma entidade, né, de uma religião de matriz africana, que a gente vai presentear uma pessoa muito especial para a família, né? Enfim, eu enxergando mamãe fazendo esses trabalhos, eu tive a curiosidade de aprender com ela. E aí eu sentei do lado dela tentando aprender, né? Eu vi que com essa linha da linha amigurumi não seria capaz de eu conseguir aprender, porque eu via minhas mãos muito brutas, né, sobre linhas tão pequenas, agulhas tão finas. E aí eu entrei no impasse e falei, então não é o que eu quero, não é o que eu vou conseguir fazer. E aí minha mãe falou, não, mas tem linhas mais grossas, tem outras maneiras de você aprender a crochetar e de você fazer um trabalho bom. Aí na mesma hora a gente foi à rua, no centro da cidade, e aí eu conheci o fio de malha, né? Que é um resíduo de malha que sobra das confecções. E aí eu falei, gente, é uma maneira incrível, né? De poder integrar também o meio ambiente com a cultura, visto, né, que fio de malha são resíduos que seriam descartáveis, que viram, né, esses fios para poder crochetar. E aí a gente chegou em casa por volta de 6 horas da tarde. Eu com a agulha, uma linha e um sonho de aprender a crochetar. E não foi diferente, né? Eu acho que é de sangue, tava na alma já. No mesmo dia que né, às 6 horas, quando eu peguei a agulha e a linha para poder começar a crochetar, minha mãe do meu lado me ensinando. Antes de meia-noite, já tinha uma bolsa pronta, feita pelas minhas mãos, do começo ao fim. E ela só do meu lado ali, faz isso, faz aquilo. Eu te ensinei um ponto alto, ponto baixo, então bota aí, faz na prática. E aí com a sabedoria dela, né, de anos de carreira, desde os seus 14, 15 anos, eu, em menos de um dia, consegui fazer a minha primeira bolsa. Mas isso não queria dizer que eu já era um crocheteiro,
que eu já sabia fazer crochê, não. Foi aquela empolgação de primeiro momento e que eu aprendi comecei a aprender a crochetar. E daquele dia em diante não parou mais, né? Comecei pelo fio de malha, um fio bem grosso, com uma agulha grossa também. Foi a maneira que eu encontrei para aprender a crochetar, mas ao decorrer, né, do tempo, eu fui diminuindo a agulha, diminuindo o fio, diminuindo a agulha, diminuindo o fio, até eu conseguir chegar na linha amigurumi, até eu conseguir chegar na agulha 2. E aí foi onde eu deixei um pouco de lado só o fio de malha e comecei também a trabalhar os bonecos, santas, bichinhos que fazemos para quartos de bebês com minha mãe. Então sempre quando ela tem uma encomenda grande, ela fala: Paulo Vitor, ó, vamos dividir trabalho. E a gente divide. E foi assim que eu comecei a minha carreira na cultura, né? Eu queria também minha liberdade financeira, né? Que é o que muitas artesãs hoje em Cambuci procuram. Muitas mulheres solteiras, mães solos, divorciadas, viúvas, e que necessitam da cultura, que necessitam do artesanato para conseguir renda para colocar dentro de casa, né? Então, enxergar a cultura em Cambuci é você enxergar uma pluralidade de coisas que acontecem. Desde as culturas tradicionais, né? Como, né, os saberes tradicionais, como os saberes, né, dos pescadores, como a cultura da folia de reis. Esses saberes que banham a nossa cidade, que enchem os nossos corações de alegria, que fazem muitas pessoas de idade recordar a sua infância, como é o caso da folia de reis. E é um lugar que tem uma pluralidade muito grande. A gente encontra esses saberes aqui na sede, mas a gente também encontra esses saberes lá do outro lado da serra, lá em Cruzeiro, Monte Verde, São João do Paraíso. Esses saberes também estão presentes lá. Então aí é o que eu falo, né, da educação do campo, são áreas rurais com problemas sociais diferentes do que é da urbanidade e que precisam de um olhar também de cuidado, de carinho, de atenção, porque para a gente criar políticas culturais, a gente também tem que pensar nessas populações do campo, né? Sejam elas das áreas rurais, sejam elas ribeirinhas, sejam esses povos da floresta, das águas, sejam esses povos de terreiro. São culturas tradicionais que a educação do campo abraça com muito carinho, que é o propósito da educação do campo. E que bom que eu consegui me encontrar na cultura e na educação do campo. E que bom que eu estou conseguindo unir esses dois saberes em prol de uma sociedade mais justa, onde as políticas culturais que afetam os lugares urbanos, elas também possam afetar as áreas rurais, as áreas ribeirinhas, os povos indígenas, quilombolas, os povos de terreiro, de matriz africana, os ciganos. São povos que sempre estiveram aqui, resistindo e fazendo cultura. Então, para mim eu chego a me emocionar e segurar, né? Porque eu nunca imaginei que eu conseguiria chegar onde que eu tô caminhando para chegar, com o apoio, né, da Marta, que tem sido o meu braço direito, né? Marta, ela me ensina coisas que eu acho que o tempo só não seriam capazes de me ensinar. E aí a importância da história oral, né, para a cultura, para o portfólio,
Se eu ouço do meu avô, eu aprendo com ele. E se eu passo isso para o meu filho, eu estou ensinando ele. Então é de extrema importância a gente dar valor ao portfólio, porque é ele também que vai manter os nossos saberes vivos. Se daqui a alguns anos minha filha pegar meu portfólio de hoje, o meu filho, eles vão estar, né, encarando com uma outra realidade, de um mundo, espero, mais evoluído em prol da cultura. Então, saber de onde você vem, saber das suas raízes, saber do que fez você aprender a ser artesão, ou o que fez despertar o que estava dentro de você para o artesanato, é muito importante. E o portfólio também tem esse papel, um papel de poder nos resgatar memórias, pensar nesses problemas sociais. E se aconteceu, né, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, por que não está acontecendo agora? E aí a Dona Maura é um exemplo vivo disso. Através da insegurança alimentar, ela construiu o seu ofício lá atrás, quando ela ainda era jovem, na idade, né? Mas a gente consegue perceber que esses problemas ainda estão na nossa sociedade. A fome, a insegurança alimentar, o racismo ambiental, como diversos outros casos que interpassam, né? O racismo religioso, que tenta silenciar culturas afrodiaspóricas, né? Então é muito importante a gente manter vivo esse legado do portfólio e da história oral, na esperança de que possamos ser contemplados ainda mais em editais, né, de políticas culturais, mas que também possamos deixar um legado com ele, deixar uma história, criar uma história a ser contada, que também o portfólio tem dessa amplitude, né? Então é importante a gente dedicar um pouco do nosso tempo, do nosso trabalho, à criação desse portfólio, porque isso também faz parte do nosso trabalho, faz parte da cultura. Então, se por semana a gente conseguir tirar 1 horinha do nosso trabalho, não é do nosso descanso, mas do nosso trabalho, para poder estar em atualização do portfólio, a gente vai conseguir alcançar grandes objetivos, grandes lugares com essas políticas culturais. E que o Estado vem proporcionando cada vez mais e que eu espero que, né, continuem nesses próximos anos e que o artesanato fluminense, ele está presente, ele está aí, ele está com sede de editais, ele está com sede de mostrar para todo mundo a vivência de cada uma dessas pessoas. É muito importante que estejamos unidos, né? E que possamos ter essa empatia de que se eu sei, eu posso ensinar o próximo. E aí a Marta é mestra nisso, né? Que ela não cansa de poder tentar e conseguir passar pra gente, pros mais novos, como se constrói uma cultura popular, como que se valoriza uma cultura interiorana, como que se valoriza uma cultura do campo. Então, para mim é muito especial, chega num ponto do meu coração assim que eu fico muito feliz e alegre de meu caminho ter cruzado com o da Marta e dela ser uma pessoa tão generosa assim, né, de um tempo tão capitalista, onde as pessoas só pensam nelas mesmas, né, no individual, pessoas tão individualistas, a gente encontrar uma pessoa que quer passar o conhecimento dela para outras pessoas, além de uma generosidade incrível, isso demonstra o que é cultura, né? O que a cultura tenta passar para as pessoas. E eu espero, né,
que essa capacitação do portfólio ela possa ter chegado e ter ajudado muitas mulheres aqui de Cambuci, né, que fizeram esse projeto. E na certeza de que sempre estaremos dispostos, né, a ajudar elas como necessário. Tá na hora da gente dar um pouco mais de atenção também a essas mulheres que têm que fazer jornadas duplas de trabalho para poder sustentar uma casa. Mulheres que têm, né, seus trabalhos fora, mas que quando chegam em casa tem que crochetar, tem que bordar, tem que pintar, tem que costurar, até altas horas. Então a gente precisa também valorizar a cultura para que essa independência financeira ela possa também chegar a essas mulheres através dos seus artesanatos, do seu conhecimento. É muito importante para Cambuci receber políticas culturais, né, editais culturais como esse da Marta, que na verdade o objetivo é ajudar ainda mais a expandir o que é a cultura, expandir a importância do portfólio para poder pleitear vagas, né, nesses editais. Então, foi de grande aprendizado.